Sabe aquela imagem clássica do gênio sozinho numa garagem tendo uma ideia brilhante que muda o mundo? Pois é. E se a inovação, na verdade, estiver mais para um esporte de equipe? É exatamente isso que a gente vai desconstruir. Vamos mergulhar fundo na teoria dos sistemas de inovação, para entender a origem dela e como ela se aplica na prática. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com a faísca da mudança, a grande ideia de um cara chamado Schumpeter. Depois, a gente vai ver como essa ideia evoluiu para algo muito maior, um verdadeiro ecossistema. Aí, com a teoria na mão, vamos analisar o caso do Brasil, para ver como o sistema funciona por aqui e, para fechar, a gente olha para o futuro, quais são os desafios e as soluções. Então vamos lá, começando pela faísca da mudança. Aqui a gente conhece a figura central, o economista Joseph Schumpeter. Ele olhou para o capitalismo de um jeito totalmente diferente. Enquanto todo mundo via a busca por equilíbrio, ele via uma força de caos constante, só que um caos criativo. E o nome que ele deu para essa força é simplesmente genial: destruição criativa. A ideia é que o capitalismo não é um mar calmo, sabe? É uma tempestade que nunca passa. E a inovação não é só sobre criar algo novo, é sobre destruir o que já existe para dar lugar ao novo. Pensa só no streaming acabando com as locadoras de vídeo. É a destruição criativa em ação, pura e simples. E para ele, inovação não era só uma coisa. Olha só os tipos que ele listou. Não é só inventar um produto novo, tipo o Crocs. Pode ser um jeito novo de produzir, como a impressão 3D. Ou então abrir um mercado que ninguém imaginava, tipo a Pepsi entrando na União Soviética no meio da Guerra Fria. E até um modelo de negócio, uma nova forma de organizar as coisas, como a Uber fez. Tudo isso é inovação. Beleza. Agora a gente vai para o segundo ponto, o ecossistema. A ideia do Schumpeter foi revolucionária, mas ela ainda focava muito no inovador, na pessoa. A pergunta que veio depois foi, tá, mas de onde vêm essas inovações? E a resposta? Bom, a resposta muda tudo, porque ela tira o foco do gênio solitário. É isso, a inovação não é um ato solo, é um esporte de equipe. Foi essa a grande sacada dos teóricos que vieram depois. Eles falaram, peraí, não é um raio que cai na cabeça de alguém, é um processo social que depende de interação. A capacidade de um país inovar não vem de um ou dois gênios, mas de toda uma rede de pessoas e instituições que conversam, colaboram e aprendem juntas. E essa rede, claro, ganhou um nome técnico: Sistema Nacional de Inovação, ou SNI. Pensa nele como se fosse a seleção brasileira da inovação, sabe? É todo o ecossistema, o conjunto da obra que apoia, financia e, no fim das contas, faz as novas ideias e tecnologias acontecerem. E quem joga nesse time? Bom, não são só as empresas, que é o que a gente geralmente pensa primeiro. Tem as universidades, lá na base, criando conhecimento. Tem o governo, criando as políticas, dando financiamento. O sistema financeiro, com bancos como o BNDES aqui no Brasil, que bancam os projetos. E até a sociedade civil. O ponto-chave é que ninguém joga sozinho aqui. É a interação entre eles que faz o sistema funcionar. Olha, essa comparação aqui é fundamental para entender a virada de chave. Na visão antiga, a inovação era tipo mágica, uma coisa que vinha de fora, que acontecia. Já na visão do sistema de inovação, não tem nada de mágico. A inovação é um produto do sistema. Ela nasce dentro dele, como resultado direto de como todas aquelas peças que a gente viu interagem entre si. Bom, com a teoria na bagagem, vamos para a terceira parte, o estudo de caso brasileiro. Agora a gente vai pegar essa lente, esse conceito de sistema, e usar para analisar nossa própria economia. Como é que esse ecossistema de inovação se parece aqui no Brasil? E aí vem a pergunta, né? Como o Brasil está se saindo nisso? Qual é o desempenho do nosso ecossistema de inovação? Para começar a responder, vamos olhar para um número. Um único número, que já diz muita, mas muita coisa. Cerca de 0,7% é isso. Esse é o investimento aproximado do Brasil em inovação, como porcentagem do PIB. Para ter uma ideia do que isso significa, a média dos países ricos, da OCDE, é de mais de 2,5%. A Coreia do Sul, que é um caso de sucesso, investe mais de 4,5%. Então esse número já acende um alerta vermelho gigantesco. É como querer que um motor funcione com pouquíssima gasolina. E a trajetória econômica do Brasil mostra bem essa complexidade. A gente teve momentos de arrancada, sabe? Uma industrialização forte lá no meio do século XX, depois uma integração maior com o mundo, mais recentemente nos anos 2000, um esforço grande para expandir as universidades federais. Mas o grande desafio continua: manter o crescimento e principalmente aprofundar nossa capacidade de criar tecnologia aqui dentro. Essa tem sido a briga constante.
Então, se a gente fosse fazer um balanço do sistema de inovação brasileiro, seria mais ou menos isso aqui. Nos pontos fortes, a gente tem coisas muito boas. Um setor de recursos naturais super forte, uma rede de universidades federais que cresceu bastante. Mas aí a gente olha para os pontos fracos, e eles são pesados. O baixo investimento a gente já falou, mas tem um que talvez seja ainda mais crítico: a falta de conexão. As pontes entre as universidades e as empresas, por exemplo, são muito frágeis. E essa citação aqui, olha, ela resume o problema de um jeito perfeito. Basicamente, o que ela diz é que as grandes empresas multinacionais que atuam aqui muitas vezes não precisam do conhecimento gerado nas nossas universidades. Por quê? Porque a tecnologia dela já vem pronta, desenvolvida lá fora. E quando isso acontece, o tal aprendizado interativo, que é o coração do sistema, simplesmente não acontece. O motor não gira. Chegamos à nossa última parte, o caminho a seguir. Ok, a gente já entendeu as fraquezas. Agora vamos dar nome aos bois. Quais são os grandes obstáculos que o Brasil enfrenta para se tornar uma economia realmente inovadora? E esses obstáculos são verdadeiras armadilhas. Por exemplo, a armadilha da renda média. É aquela dificuldade de sair do meio de campo e virar um país rico de verdade. Aí tem a tal doença holandesa. O nome é esquisito, mas a ideia é simples. O país fica tão bom em exportar matéria-prima, tipo soja, minério, que a moeda fica forte demais. E aí, produzir qualquer coisa industrial aqui dentro fica caro, o que nos leva à desindustrialização precoce. Ou seja, a indústria encolhe antes de o país ter ficado rico. É uma série de problemas interligados que só um sistema de inovação muito bem articulado consegue resolver. No final das contas, tudo volta para aquele conceito central da teoria: as conexões. A solução não é fortalecer só a universidade, ou só a indústria. É fortalecer as pontes entre todos os jogadores. O caminho a seguir passa necessariamente por fazer a indústria e a academia conversarem de verdade, colaborarem, criarem coisas juntas. É aí que o sistema realmente ganha vida. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. Um ecossistema de inovação que funciona, ele é algo que se constrói de cima para baixo, com um grande plano do governo, ou ele precisa crescer de forma mais orgânica, de baixo para cima, a partir das iniciativas das pessoas e empresas? Engenharia ou jardinagem? Talvez a resposta esteja, como quase sempre, um equilíbrio entre os dois.